Faremos a leitura do capítulo 13, a partir do verso de número 1. Juízes, capítulo 13. Hoje nós conversaremos sobre o Deus de Sansão, o verdadeiro herói da história dos juízes. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do nosso Deus: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus viu outra vez a mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse, a mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixe que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocaustos, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos, e os ofereceu sobre a penha ao Senhor. E ouve-se ali o anjo maravilhosamente observando o Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão holocaustos e oferta de alimentos, nem mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão.
E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Maanedã, entre Zorá e Estaol. Amém, gente? Que o Senhor aplique a sua verdade nessa manhã aos nossos corações. Em nome de Jesus. Vamos orar? Baixe a sua fronte e ore ao Senhor, pedindo que por misericórdia e graça Ele fale com você. Deus, em nome de Jesus, bendito seja o teu santo nome, Senhor Deus, adorado seja o teu santo nome, Pai. Nesse momento, Pai, nos achegamos ao Senhor, ao teu trono de graça, invocamos ao Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza nesse momento, Pai. Pedimos ao Senhor, Deus, mais uma vez, que o teu Santo Espírito, Pai, ilumine o nosso entendimento, Pai. Abra o nosso entendimento para entendermos a tua verdade, Pai. E que a tua palavra, Senhor Deus, ela possa habitar em nosso coração. E que ela venha produzir, Senhor Deus, em nome de Jesus, a transformação necessária, Pai. Transforma-nos, Pai. Nós pedimos assim nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o tema que nós trabalharemos esse mês é ouvindo a voz de Deus e fazendo a sua vontade. E pensando nesse tema, eu creio que o livro de Juízes, ele nos oferece muitas possibilidades de reflexão sobre esse tema que é tão necessário a cada crente. Sensibilidade à voz de Deus, sensibilidade à direção que Deus nos dá. E pensando no livro de Juízes, o Tim Keller ele vai dizer que as histórias narradas no livro de Juízes poderiam ser descritas como histórias desprezíveis, de pessoas desprezíveis realizando coisas deploráveis, ou como ficção barata sobre personagens disfuncionais. Mas o livro de Juízes nos revela uma história verdadeira e sombria ao mesmo tempo, onde os heróis, os juízes, com poucas exceções, tornaram-se cada vez mais corruptos e mais distantes do Senhor, justamente por se tornarem homens insensíveis à voz do Deus Todo-Poderoso. A máxima do período de Juízes era o seguinte, Juízes 21, 25, vocês, naqueles dias, Deus, o seu pacto, a sua lei, a lei dada a Moisés, foram totalmente rejeitados pelo povo. O sacerdócio ordenado por ele não funcionou como deveria. Os levitas se consideraram livres para escolherem os seus modos de serviço. Os líderes, o povo, não conheciam o Senhor, nem obedeciam a Torá. Um período de crise, um período difícil. É interessante destacar que no livro de Juízes acontece um ciclo interessante. Em primeiro lugar, o que é que acontece? O povo se rebela. Depois que o povo se rebela e faz o que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor se ira. O Senhor se ira e a opressão inimiga, ela chega. Deus permite a opressão. Aí o povo se rende. Está lá no capítulo 2. O povo se rende, se humilha, chora, volta aos pés do Senhor. Aí o Senhor, por misericórdia, manda um juiz para salvar o povo. E essa é a função do juiz, salvar o povo, conduzir o povo, ser o libertador da opressão inimiga. E depois disso a paz volta a reinar. Só que quando o juiz morre, tudo começa outra vez. Eu fico a pensar que por vezes nossas vidas possuem um ciclo parecido. Escolhemos caminhos que desagradam ao Senhor, o Senhor se entristece, nos permite algumas tribulações, voltamos para Ele arrependidos, quebrantados. Por misericórdia e graça Ele nos salva,
restabelece a paz. Mas tão logo perdemos o senso da sua presença, de quem Ele é, voltamos à desobediência. E é exatamente dentro desse contexto que Sansão ele aparece no livro de Juízes. Juízes 2:18 diz assim: vocês só mais um. E os filhos de Israel e é exatamente nesse contexto que Sansão aparece. O libertador aparece. Mas quem era Sansão? Eu vou tentar dizer para vocês quem era Sansão. Eu diria que Sansão era o perfeito anti-herói. Esse é um conceito contemporâneo que descreve bem a figura de Sansão. O anti-herói ele não possui uma vocação heróica. O anti-herói ele costuma fazer justiça por motivos egoístas. E quando você vai ver a história de Sansão no livro de Juízes, no capítulo 13 até o capítulo 16, você vai perceber que Sansão é um homem muito egoísta. Ele é movido por ira, por vaidade, por vingança, ou por qualquer outro motivo dissociado de uma causa altruísta, de uma causa comum, visando o bem comum. Sansão é um antônimo da ideia que se pode ter de um herói. E quando nós olhamos para a situação do povo, a corrupção do povo no período dos juízes, e nós vemos no capítulo 13 a anunciação do último juiz que era Sansão, nós nos preparamos para a chegada de um libertador extraordinário, de um homem poderoso, o salvador do povo. Contudo, quando nós analisamos os passos de Sansão, percebemos que ele é tudo o que um juiz não deveria ser, e ele faz tudo o que o juiz não deveria fazer. O nascimento de Sansão foi sim miraculoso. Lembra até o nascimento do Senhor Jesus Cristo? Diferentemente, sua mãe era estéril, um anjo lhe aparece, diz que ele será consagrado desde o ventre, que não se passará navalha sobre a sua cabeça, que ele não beberá vinho e nem bebida forte, que ele será um nazireu. Contudo, Sansão, ele é o reflexo dos homens da sua geração. Sansão é reflexo dos homens da nação de Israel. E é interessante observar que até o nome de Sansão é emprestado. Foi emprestado de uma divindade cananeia, de uma divindade pagã. Pastor, por que tinha um sol lá no início do slide? Porque Sansão significa pequeno sol, o que nos revela uma fragilidade na fé dos seus pais. E um envolvimento significativo com o paganismo, como era característico daquela geração. Sansão é alguém que faz aquilo que dá na cabeça. Assim como a máxima de Juízes era cada um fazia o que queria porque não tinha rei, Sansão era a mesma coisa, ou talvez pior. Sansão é alguém que faz aquilo que acha, o que acha correto aos seus próprios olhos. Sansão, ele é famoso por sua vida solitária. Sansão é alguém que não escuta absolutamente ninguém. Sansão é uma máquina de destruição, ou talvez de autodestruição. Sansão é um kamikaze. Onde Sansão vai, ele atrai problemas. Onde Sansão vai, ele atrai confusões para si. E quando nós lemos a história dele, nós percebemos que Sansão se revela alguém imaturo. Alguém que usa o dom que Deus lhe deu para a sua própria glória, para satisfazer os seus próprios caprichos.
e é alguém completamente desajustado quando o assunto são mulheres e sexo. Sansão é alguém completamente dado à luxúria, é alguém totalmente desregrado. Mas como eu disse para vocês, a vida de Sansão é reflexo da vida espiritual da nação a qual ele pertencia, a nação de Israel. Algo importante a ser destacado é que a nação de Israel, ela estava acomodada, estava na zona de conforto, e ela não clama a Deus para ser livre da opressão. E você lembra qual era o ciclo? Em primeiro lugar, o povo desobedece a Deus. Depois, Deus se ira. Depois, a opressão inimiga chega. E aí, o povo se volta para o Senhor, arrependido, humilhado, clamando ao Senhor. Contudo, a nação de Israel, ela está tão confortável que ela não clama ao Senhor. Ela está tão confortável que ela não sente o peso da escravidão. Não há resistência alguma à escravidão. Juízes 15:11 vai dizer o seguinte: vocês podem me ajudar? Então, Sansão, sendo um juiz egoísta, vaidoso, desregrado, Deus usa Sansão. E nesse texto em especial, esses 3.000 homens se aproximam de Sansão para lembrá-lo da opressão dos filisteus. E falar: Sansão, meu filho, você não lembra que os filisteus dominam sobre nós? Por que você está arrumando confusão, Sansão? Está tudo tão bom, Sansão, está tudo tão em paz. Para com isso, Sansão. E nesse episódio especial, eles entregam o juiz, aquele que deveria ser o seu próprio libertador, nas mãos do inimigo. A rendição de Israel aos filisteus é bem mais profunda e completa do que as escravidões anteriores. No passado, Israel sofreu. A nação gemeu, agonizou sob a ocupação das forças pagãs, porque o domínio era militar, o domínio era político. Mas agora parece que os israelitas não têm consciência alguma da escravidão, porque a sua natureza é de acomodação cultural. E eu diria que talvez esse seja o pior tipo de dominação. Agora os israelitas não choram mais. Eles não lutam mais contra os seus opressores. Antes passaram a adotar os seus valores, os seus padrões morais, e passaram também, infelizmente, a adorar os ídolos filisteus. Israel não tinha mais uma cultura própria, uma cultura baseada no serviço a Deus, na adoração a Deus. Para alguns, é difícil enxergar a gravidade da situação e do perigo que Israel corria. Mas fato é que os israelitas estavam à beira da extinção. E dentro de poucas gerações, podiam estar completamente assimilados pelos filisteus. Poderiam deixar de existir, como povo. Deixaria de existir, perderia a sua identidade. E uma coisa que a gente nunca pode perder de vista quando a gente está lendo um texto do Antigo Testamento é a história da redenção. No Gênesis 3, nós temos a queda do homem, mas temos também a promessa de que aquele que seria a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E Deus, ele chama um povo para si, através do qual a semente da mulher se desenrolaria, a sua descendência viria, através do qual o Cristo viria. Imaginem que, nesse momento da história, o Senhor, em sua soberania, Ele vê a situação de Israel e diz assim: olha, se eu não fizer alguma coisa, esse povo vai ser extinto
e o nosso propósito, o propósito da redenção não será alcançado. Lembre-se que Jesus Cristo, ele vem numa cultura, ou melhor, na cultura de um povo que é monoteísta. E é por isso que a preservação da identidade é importante. Mas os israelitas estavam à beira da extinção e poderiam ser completamente assimilados à nação dos filisteus. E pensando nessa reflexão, pensando nessa realidade, eu pergunto para você: se a próxima geração dependesse do seu testemunho de fé, para continuar servindo a Deus, para continuar adorando a Deus, se dependesse de você, será que ela se perderia por causa da superficialidade da sua fé? Da superficialidade da sua experiência de adoração? Ou será que ela prevaleceria por causa da solidez, por causa da integridade da sua fé? Isso é importante a gente pensar, porque a gente acha que é uma realidade que está diante de nós, mas não. Você tem filhos em casa? Você tem filhos em casa. E se você não perpetuar, se você não se preocupar com a instrução, com o ensino da palavra, em viver a adoração genuína dentro da sua casa, a próxima geração pode estar completamente comprometida. Ontem aconteceu algo interessante lá em casa. E eu vi como um sinal positivo, para a glória de Deus. Luca, meu mais velho, ele entrou no quarto, eu tinha saído do quarto, eu estava estudando, eu tinha ido no banheiro, ele aproveitou a porta do quarto aberta, sentou na cadeira e foi lá mexer no meu texto, nesse texto aqui. Aí ele começou a mexer. E eu só ouvia falar assim: olha, Lucas está dizendo que vai apagar, papai ia apagar, papai ia apagar. Eu falei: não pode ser, apagar meu texto? De jeito nenhum. Aí fui correndo lá, ele tinha mexido em algumas coisas, tinha aumentado o texto, mas graças a Deus foi fácil de ajustar. E eu chamei ele no canto, dei instrução para ele, mas quando eu voltei para o quarto, que eu sentei lá na minha cadeira, que eu olhei para a tela, tinha assim, ele escreveu: de Jesus. De Jesus. Aí naquele momento eu parei tudo que eu estava fazendo, fui falar com minha esposa e percebi que, de alguma forma, ele sempre fala: papai está estudando. Ele sabe que papai está estudando, mas ele sabe que aquele texto tem alguma coisa a ver com Jesus. E aquilo alegrou meu coração de uma forma especial e me fez pensar: se a fé do meu filho, se a fé da próxima geração depender de mim, será que ela vai ser uma fé que se sustente? Será que vai ser uma fé, obviamente, que se sustente em Deus, mas será que vai ser uma fé real, genuína, verdadeira? Pensando em você, com toda certeza, se você é um cristão verdadeiro, e eu creio que você anda em constante tensão com os valores do mundo. Não pode ser diferente, a gente não pode viver na cultura que nós vivemos e achar tudo normal. A gente não pode viver no mundo que a gente vive e não sofrer por viver nesse mundo. E se a gente não sofre, e se a gente não se incomoda, é porque de alguma forma, assim como o povo, como a nação de Israel, nós nos acomodamos com a escravidão. Michael Willock, até o nome dele já está aqui, ele já está aqui. E vocês já tinham visto, né? Ele diz assim, vocês podem me ajudar? Não existe Como eu disse, Sansão, ele era espelho da vida espiritual da nação de Israel. Assim como Sansão, Israel vivia um discipulado. Eles seguiam a Jesus, seguiam a Deus de forma totalmente descomprometida. Eles não queriam escutar ninguém. No capítulo 13
que nós lemos, um capítulo longo, nós vemos o nascimento miraculoso de Sansão. Porém, já no início do capítulo 14, nós vemos Sansão, a esperança da nação, buscando um padrão de casamento que desagrada ao Senhor. Um padrão de casamento que era proibido a qualquer israelita. Mas logo Sansão, o juiz, ele vai buscar um casamento totalmente contrário à vontade de Deus. E o texto diz: e desceu Sansão, vocês... Gente, vamos voltar, viu? Vocês ficaram com medo de ler o nome ali, que é estranho, mas vamos ler de novo aqui. Sansão desceu... Seu pai e sua mãe... Apesar dos pais de Sansão terem colocado nele um nome de um deus pagão, nesse momento nós vemos os pais de Sansão fazendo o papel de pai e mãe mesmo. E ele quer tomar uma mulher de uma outra nação do povo inimigo, e eles perguntam: será que não tem mulher no meio da nossa nação? Dentro do meio do povo de Deus, no meio dos nossos irmãos? Mas Sansão, ele é o reflexo da sua nação. Sansão, ele diz: olha meu pai, é essa mulher que eu quero. É essa mulher, meu pai, que agrada os meus olhos. Esse é o tipo de padrão moral que os israelitas adotavam. Fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Em contrapartida, faziam aquilo que agradava aos seus próprios olhos. Sansão é um líder que reflete o estado da nação. Em vez do ideal de Deus para a vida do seu povo, Sansão, ele se apresenta como filho do seu tempo, onde a identidade e o temor ao Deus de Israel, aos seus estatutos, estavam deixando de existir. Assim como Sansão, a nação de Israel vivia um discipulado totalmente permissivo. A vida espiritual de Israel tinha aspectos mais complexos do que a simples decisão de não adorar o Senhor e passar a adorar um Deus diferente, uma entidade diferente. O que acontece de ruim, de muito ruim, é que os israelitas combinam, misturam o culto ao Deus Yahvé com o culto aos ídolos, com o culto a Baal, com o culto a Astarote. E como nós vemos no livro de Juízes, no capítulo 17, a experiência de uma mãe que compartilha a riqueza com os seus filhos. E não está aqui não. Está aqui. Está aqui? Não, não está aqui. Mas eu tenho aqui, com certeza. Olha só o que essa mãe, ela vai dizer para o seu filho. Juízes 17:3. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor. Ao Senhor, o S maiúsculo aqui. Para que o meu filho faça uma imagem esculpida a um ídolo de metal e eu a devolvo a você. Como é que ela pode solenemente consagrar a prata dela ao Senhor para fazer um ídolo? Na cosmovisão pagã era possível esse tipo de coisa. Cada pessoa tinha um deus, ou os seus deuses, segundo a sua conveniência. Era uma espécie de religião tipo self-service, onde o adorador se mostra o soberano. Tinha um deus da agricultura, tinha um deus da saúde, o deus das finanças, do casamento, tinha Deus para tudo.
E o povo de Israel estava compactuando com essas coisas. Quando eu penso na fragilidade do discipulado de Israel, eu começo a pensar no nosso discipulado, no meu discipulado. Eu começo a pensar no discipulado das pessoas a quem eu acompanho, ou já acompanhei, ou já atendi. E a pergunta que eu faço é: qual é a qualidade do seu discipulado? Qual é a qualidade do seu discipulado? A sua vida, ela pertence totalmente ao Senhor? Todas as áreas da sua vida? O Senhor é rei, Ele é soberano, Ele governa sobre todas as áreas? Ou assim como a nação de Israel, nós permitimos que alguns deuses pagãos assumam o controle de outras áreas? Eu vou ser mais específico. Se o Senhor lhe disser, isso é muito comum, acontece sempre. Se o Senhor lhe disser: meu filho, minha filha, eu não concordo muito com o seu relacionamento, não. No meio da igreja nós chamamos esse tipo de relacionamento misto. E a Bíblia chama ele de jugo desigual. Meu filho ou minha filha, se eu te pedir que você termine esse relacionamento, por amor a mim, em obediência a mim, você vai terminar? Ou você vai argumentar, ou vai contra-argumentar? Ou você vai dizer: mas Senhor, Ele é tão bom, Senhor. Ela é tão boa, Senhor. Ela não é contra a minha fé, não, Senhor. Inclusive, Senhor, é uma pessoa muito melhor do que as pessoas que tem dentro da igreja, Senhor. E muitas vezes você apresenta o que a Bíblia diz, o que o texto sagrado diz. Mas parece que as pessoas estão tão desconexas, estão tão alheias à vontade de Deus, à palavra de Deus. Você está dizendo o que a palavra de Deus diz, o que a verdade de Deus diz, não só para essa área, mas para tantas outras áreas da vida cristã. E a pessoa diz assim: ah, pastor, eu sei que a Bíblia diz alguma coisa sobre isso, mas não senti paz no meu coração não, pastor. Não senti paz nenhuma. Eu ainda vou orar por isso, pastor. Eu vou orar. Isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Não importa se você é um adolescente, não importa se você é um jovem, não importa se você é um ímpar. Essa é a palavra de Deus para você. Cuidado. Cuidado com os atrativos, cuidado com o encanto, cuidado com a beleza. Mais na frente nós vamos falar sobre a vida de Sansão, e Sansão se envolveu com 3 mulheres diferentes. E nenhuma dessas mulheres honravam a Deus e não honraram ao próprio Sansão. Sansão se deu muito mal por causa disso. É palavra de Deus para você? Ou você questiona a palavra que vem de Deus? Ah, pastor, é mais ou menos assim, pastor. É mais ou menos assim. Se o Senhor disser: meu filho, enquanto você estava lá fora, o seu padrão de relacionamento era um. Você vivia uma sexualidade de forma desregrada, a semelhança de Sansão. Mas agora, meu filho, eu sou o Senhor da sua vida. Eu tenho uma vontade para a sua vida. E a minha vontade é a santificação. O que você vai dizer para o seu Deus? O que você vai dizer para o seu Senhor? Ah, Senhor, eu não concordo muito com esse negócio de só fazer sexo depois do casamento. Eu não concordo, não. E não concordo com essa teoria dos pastores, não. Eu acho que a coisa não é bem assim. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque é necessário. Talvez para alguém que não seja cristão, esteja nos visitando, eu peço até licença para falar sobre essas coisas. Porque para quem está de fora, parece que nós estamos tentando implantar ou disseminar uma cultura do medo. A cultura da condenação, a cultura do juízo.
Talvez alguns perguntem, pastor, onde é que está a graça, pastor? Onde é que está a graça? Mas eu não vou deixar de falar sobre o que é necessário falar. Ah, meu filho, eu não concordo com essa sociedade. Essa sociedade, meu filho. Você até insistiu, mas você está percebendo que isso não está dando certo e que essa sociedade não está fazendo bem para você. Você sabe que quando eu entro na sua vida, todas as áreas da sua vida precisam ser governadas por mim, tudo precisa ser diferente. Inclusive aquele dinheiro que você recebia no passado, você não pode receber mais não. Porque eu agora sou o Senhor da sua vida e eu não concordo com essas coisas. E eu queria também falar para você que talvez, ou com certeza, você vai ter que mudar de área de atuação. E por amor a mim, você vai ter que mudar o ramo do seu negócio. E tudo que eu estou falando é com base naquilo que acontece. Quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós vivemos um discipulado genuíno, verdadeiro, ou como Tozer vai falar, radical, nós nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. É como disse Agostinho, se você acredita no que lhe agrada nos evangelhos e rejeita o que não gosta, não é nos evangelhos que você crê, mas em você mesmo. A nação de Israel estava correndo risco de extinção e perda da sua identidade justamente por causa de um discipulado flexível. E a igreja chamada Igreja de Cristo tem perdido da sua identidade por causa também de um discipulado flexível. E tudo o que aconteceu à nação de Israel foi porque a nação de Israel foi desobediente no passado. A própria nação de Israel procurou sarna para se coçar. Deus tinha dito, coloca o povo todo para fora. Eu entreguei a terra na mão de vocês, coloca o povo para fora. Mas a nação de Israel resolveu dialogar com o povo. Resolveu não estabelecer um processo pacífico, uma integração. E isso custou muito caro. E o próprio Deus disse para eles, e vocês? Portanto, bem mais forte, agora lhes digo. Quando a gente não expulsa, não coloca para fora os ídolos do nosso coração, o que é que eles se tornam? Armadilhas. Armadilhas. Se a gente não coloca, não consagra toda a nossa vida a Deus, e a gente ainda dentro do nosso coração preserva alguns ídolos, em algum momento, esses ídolos eles vão cobrar o preço de servi-los. Eles vão cobrar caro. Mas, quando o anjo do Senhor acabou de falar, todos os israelitas começaram a chorar. O povo começou a chorar em alta voz. Mas isso foi bem no início do capítulo. Foi bem no início do livro. E como você deve imaginar, depois de tanto choro, depois de tanto quebrantamento, o ciclo se repete. E o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Deus colocou a terra prometida na mão deles. Mas eles, por desobediência, por não ouvirem a voz do Senhor, passaram a ser escravizados na sua própria terra, terra de direito. Talvez você pergunte, pastor, cadê Sansão, pastor? Cadê a história de Sansão, pastor? Cadê Dalila, pastor? Cadê os votos? Eu quero dizer para você que tudo isso nós vamos ver numa próxima mensagem.
nós vamos ver por que o Espírito Santo se apossou de Sansão, mesmo ele sendo infiel, mesmo ele quebrando tantos votos. Segundo o contexto de Juízes, a resposta a essa questão, uma resposta mais superficial, porque Deus usa Sansão, talvez seja: pastor, Deus usa quem quer. No contexto de Juízes, essa resposta é superficial. Pastor, Deus usou até uma mula, pastor. Essa resposta dentro do contexto de Juízes é superficial. Existe um motivo específico pelo qual Deus ele usa a Sansão, a vida de Sansão, mesmo Sansão sendo tudo o que eu disse que ele era. Mas para hoje, palavra de Deus para hoje. Pastor, o título da mensagem é o Deus de Sansão. Pastor, quem é o Deus de Sansão? Eu diria que o Deus de Sansão é o Deus que requer adoração exclusiva. É o Deus que não divide a sua glória com ninguém. É o Deus que não quer uma parte da sua vida, mas que quer todo o seu coração. É um Deus que repudia essa coisa de adoração compartilhada, como acontecia na época dos Juízes. E a essa adoração compartilhada, o próprio livro de Juízes tem um nome específico para isso. E a palavra é prostituição. É uma palavra forte, mas é assim que a palavra de Deus ensina: prostituição. Os israelitas falharam na conquista da terra prometida, se tornaram cativos por não entregarem o controle absoluto das suas vidas nas mãos do Senhor. Não foram fiéis à sua palavra, e por isso sofreram bastante. Talvez seja uma pergunta retórica e esperada, mas a pergunta é: você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor? Você já entregou a sua vida completamente nas mãos do Senhor? Ou há alguma área da sua vida que lhe aprisiona, que tenta lhe escravizar, que volta e meia tenta lhe assustar? Pastor, eu não me enquadro em nenhum desses casos aí que você falou. Não, pastor, isso aí está tudo ok, pastor. Mas no seu coração você sabe. O Espírito Santo de que som do seu coração sabe onde é que você precisa mudar, sabe onde é que você precisa melhorar. Talvez você esteja ainda muito apegado a uma determinada coisa, e essa coisa tenha se tornado um ídolo na sua vida. E nós temos essa capacidade de transformar bênçãos que o Senhor nos dá, conquistas, em ídolos. Nós nos tornamos escravos daquilo que Deus nos permitiu conquistar. Podemos ser escravos de tantas coisas. Podemos ser escravo de bens, e você sabe disso. Cuidado com o mamon. Podemos ser escravos até dos nossos filhos. Bênçãos do Senhor para as nossas vidas, é herança do Senhor para as nossas vidas. Podemos colocar nossos filhos num pedestal, num lugar que não deveria dentro do nosso coração. A carreira, relacionamento, pessoas. Como disse João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tenha misericórdia, peça misericórdia ao Senhor. E ore ao Senhor Deus pedindo: Deus, em nome de Jesus, me faz enxergar, Senhor Deus, se tem alguma coisa que não me agrada na minha vida, Senhor Deus. Se tem alguma coisa tentando assumir o controle, Pai. Em nome de Jesus, eu destrono, Senhor Deus, no meu coração. E dou o primeiro lugar ao Senhor. Nesse momento, eu peço que você fique de pé. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção que fala sobre consagração. É uma canção antiga, conhecida, mas uma canção de rendição, uma canção que dá glórias ao Senhor, dá toda a glória ao Senhor. Vamos adorar em nome de Jesus. Rei
lhes consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Estamos diante de ti, Senhor. Deus soberano, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, Deus incomparável, Senhor. Diante do Senhor e de toda a sua glória, que se prostrem todos, tudo e todos, porque o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos livra, Senhor, de um discipulado frouxo, descomprometido, Senhor, de um discipulado permissivo, Senhor, onde, Senhor, nós vamos fingindo te adorar, Senhor, adorando outras coisas, Senhor. Ó Deus, nos livra, Senhor, Deus, de vir à tua casa, Senhor, dizer que vamos te adorar, Senhor, mas o nosso coração, Deus, ainda é escravizado por um ídolo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, se o Senhor, Deus, na sua soberania, Senhor, Deus, na tua glória e no teu poder, Pai, pedir, Senhor, áreas da nossa vida, Senhor, que possamos entregá-las no teu altar, Senhor, que possamos dizer, Senhor Deus, que nada nem ninguém nos domina, Senhor, porque somos servos teus, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Pai, tenha liberdade em nosso meio, Pai. Que o teu Santo Espírito, Deus, que sonda corações, Senhor Deus, possa mostrar, Senhor, qual é a área da nossa vida, Senhor Deus, que precisa ser consagrada ao Senhor, Pai, que precisa ser dedicada ao Senhor, Pai. Eu oro pedindo assim, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos livra, Senhor Deus, de sermos crentes. Nos livra, Senhor Deus, de sermos uma igreja, Senhor. Ó Deus, onde questionamos, Senhor, aquilo que a tua palavra diz, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas antes, Senhor Deus, nos dá ouvidos para ouvir, Senhor Deus, e corações sensíveis, Senhor Deus, à tua voz, Senhor, para ouvir a tua voz e obedecer, Pai.
Eu rogo, Senhor Deus, nessa manhã, a tua bênção, Pai, sobre o teu povo, Senhor Deus, que se reúne aqui nesse lugar, sobre a tua igreja, Senhor. Que a cada dia, Senhor Deus, o nosso coração se encha mais de temor diante do Senhor, Pai. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é grande, é soberano, Pai. E nós somos homens, Pai, pequeninos diante da sua presença, Senhor. Adorado seja o teu santo nome, Senhor. E louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Nos abençoa nessa manhã e nos leva, Senhor Deus, em paz, Senhor Deus, às nossas classes. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos todo mundo estudar em nome de Jesus.